que o Pai me confiou como Redentor da humanidade. Hoje iniciaremos nossa liturgia no silêncio orante, fazendo memória do despojamento de Cristo, que deu a vida por nós. Ouviremos a palavra de Deus como um relato da paixão e morte do Senhor. Faremos a adoração de Cristo na cruz, concluindo o rito da comunhão. Em pé. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz
terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um tumulto entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em
desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esquecerão. E tornei-me como vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele
pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, Ele deu um grande nome, exaltou, Ele deu poder e glória, diante dele céus e terra se ajoelham. Salve ao Cristo obediente, salve ao que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixais que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na varinha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu:
Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando-lhe que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho de verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes?
Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridades alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de crucificarem Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. E Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentar um minutinho. Apenas uma breve reflexão neste dia, nesse único dia que no mundo não se celebra a Eucaristia e que nós nos encontramos para partilhar o grande amor de Deus por nós, para que no silêncio da celebração da paixão, com os olhos fixos no sofrimento do Senhor, a gente possa aprender o que nós temos que aprender a partir da cruz, a partir do sofrimento. É bonito quando a gente olha para a morte do Cristo, a morte de Jesus, e nas últimas palavras dele, ele ainda insistiu com a gente dizendo: é por aqui. Vocês devem caminhar por aqui. Nas últimas palavras de Jesus na cruz. Até quando a dor é insuportável, a dor física é insuportável, ele ainda ensina. Até depois da traição, da negação, da violência, nas últimas palavras de Jesus ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E fala que o caminho do perdão é inegociável para se chegar ao reino dos céus. O valor do perdão é inegociável, não se negocia.
Quando ele olha para o lado e diz para os ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda: ainda hoje vocês vão estar comigo no paraíso. Outro valor inegociável: a misericórdia. Outro valor inegociável. Não se negocia a misericórdia. Ainda hoje vocês vão estar comigo no paraíso. Quando olha para baixo e vê João e sua mãe e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Nesse gesto, nós entendemos até onde vai o cuidado de Deus por mim, por você e por nós. Quando Deus cuida da gente. O cuidado de Deus por nós é um valor inegociável. Não se negocia os cuidados de Deus por nós. Tenho sede. Outro valor inegociável: a humanidade de Jesus. O Senhor humano. Quem diz que ele, sendo filho de Deus, não sentiu no corpo a dor física, se engana-se, porque a dor é presente. Ele é humano, tem o ser, a humanidade. Deus quis com que seu filho viesse ao mundo, homem, para partilhar e compartilhar da humanidade de todos nós. Unir a nossa humanidade com a humanidade de Cristo. 100% homem, igual a nós, exceto no pecado. Tem que ser. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Se o tenho sede revela o valor inegociável da humanidade do Cristo, esse meu Deus, por que me abandonastes, revela o valor inegociável da divindade do Cristo. O Senhor, 100% Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? A divindade do Cristo. Tudo está consumado. Tudo está consumado. O valor inegociável da obediência. E obediência até o fim. Ser obediente quando tudo está saindo do jeito que você quer, é fácil. Está saindo do jeito que eu quero, do jeito que eu espero. Agora, seja obediente quando as coisas não vêm do seu jeito. Aí mora o desafio. Sempre são. Você ser obediente quando as coisas não vêm do jeito que você quer. Viver essa obediência. Tudo está consumado. Na dor, no sofrimento, dor física, da angústia, tudo está consumado. E por fim, Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. A entrega, o valor da entrega.
o Senhor que se entrega. O Filho de Deus que morre, morto, desce à mansão dos mortos. E hoje nós vivemos o silêncio do sepulcro. Vocês viram quando, nas últimas palavras de Jesus na cruz, ele ainda fala de valores inegociáveis. Durante toda a vida, mostrou com gestos, atitudes, seja nas bênçãos, nos milagres, nos sermões. Quantos milagres, quantos sermões, quantos encontros falando de perdão, misericórdia, entrega, obediência, seja com a prostituta, seja com a adúltera, seja com o cego, seja com o coxo, seja com as multidões, seja nas bem-aventuranças, sejam nas tentações, seja na transfiguração. Valores inegociáveis que o Senhor ainda insiste em falar até no alto da cruz. Vivamos, queridos, esse dia do silêncio e abrir o nosso coração por Cristo, que ainda insiste até nos dias de hoje com esses mesmos valores, vamos abrir o nosso coração nesse tempo sempre favorável. Que o Espírito Santo nos dê as condições para estar atento àquilo que Ele espera de nós, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos, nesse momento, fazer a nossa oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhes dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, por sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Leão XIV, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça,
vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-nos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes,
Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdade, paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o leio da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o leio da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o leio da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Nesse momento, fazendo 2 filas no corredor central, nós vamos para a segunda parte da nossa celebração, para a oração à Santa Cruz. Lembrando que a coleta dessa celebração é para manter os lugares santos. Então vamos participar desse momento. Cantemos. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflições, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Se o grão que cai por terra não morre e fica só, se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó Deus, tu nos salvarás. Pois era necessário um só sofrer por todos, pra assim nos separados formarem um só povo. Vitória, tu reinarás,
separem como os amei. Por todos eu tenho a vida, se amem assim vocês. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Se alguém quer ser meu servo, me siga e então verá. Esteja onde estiver, meu Pai o honrará. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Porque zombando de ti e não te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e lá não sofrer e ainda pede ao Pai perdão de quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas. És o Filho de Deus. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas. És o Filho de Deus.
Teus crimes pecador, por teus crimes pecador, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, com a cruz é carregado e do peso acabulhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor, pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. E Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo o Sirineu, recebendo o Sirineu. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis o pano apareceu, eis o pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra ao Salvador, cai por terra ao Salvador.
desciam filhas chorosas. É Jesus Consolador. Rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação nesse mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, às 19 horas nos encontraremos para a procissão do Senhor Novo. Aqueles que puderem, tragam uma vela para podermos usar na nossa procissão. Tá bom? Às 19 horas. Tá bom? Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E da mesma forma que começamos, nós vamos encerrar a celebração no silêncio.